microfone com você, Deus, e as palavras bem leve, mas bem leve. Pode sentar, meus irmãos, em nome de Jesus. Irmãos, 6 anos, 7 anos atrás, eu adentrei este lugar com minha alma ferida, com minha alma machucada. E quando eu entrei aqui, o primeiro dia eu chorei, o segundo dia continuei chorando, e o terceiro dia eu não aguentei e levantei as minhas mãos. Para a glória de Deus, estou aqui nesta noite. Já vejo que os bancos já estão vazios, tem poucas pessoas, mas o Senhor tem uma palavra para nós nessa noite. Eu glorifico as minhas mamães, as minhas mamães que estão aqui, que eu sei que eu estou debaixo do joelho delas, é por isso que eu estou de pé. O congresso delas, eu fui o único que o Senhor me aceitou. E para a glória de Deus estou aqui, para juntamente com a igreja, glorificar e exaltar o nome do Senhor, e mais um aniversário das minhas irmãs, que brevemente estaremos no céu, glorificando e exaltando o nome de Cristo Jesus. E nesta noite, queridos e amados irmãos, eu queria que os irmãos abrissem a tua Bíblia juntamente comigo, no livro de Apocalipse, capítulo de número 3 e versículo de número 11. Eu não vou ser enfadonho aos irmãos nessa noite, mas aquilo que o Senhor colocou em meu coração desde o dia que eu recebi esse convite, estaremos aqui para falar aquilo que o Espírito de Deus nos conduzia a falar. Amém, queridos? E quando os irmãos acham, eu quero já agradecer ao pastor da igreja por ter me confiado essa tribuna, por estar aqui tomando este lugar, qual é um lugar que eu e você, meus amados, quando somos aqui em cima, as pernas tremem, dá um frio na barriga, porque eu não estou falando com um ser humano que não tem dono, porque esse ser humano tem dono, e esse dono é Jesus. Foi Ele que morreu na cruz do Calvário, foi Ele que derramou o sangue puro carmesim. E nesta noite, se os irmãos estiverem comigo, eu sei que o Espírito de Deus está. Se a igreja, minha retaguarda, estiver comigo, o Espírito de Deus, Ele vai ter razão para falar conosco nesta noite. Louvado seja o nome do Senhor. Se coloque de pé em nome de Jesus. Diz assim a palavra do Senhor. Livro de Apocalipse, capítulo 3, versículo 8. E depois nós vamos ler o 11. Diz assim: eu sei as tuas obras. Eis que diante de ti pus uma porta aberta. Repita comigo: uma porta aberta. Uma porta aberta. E ninguém pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. O 11, agora eu leio. Eis que venho sem demora. Agora repita comigo: guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Pode sentar em nome de Jesus. Querido e bondoso Espírito de Deus, eu não tenho, mas o Senhor tem. Eu não sou, mas o Senhor é. Eu não posso, mas o Senhor pode. Nesta noite, ó Pai, me reconheça diante da Tua presença. Sê comigo uma vez mais, ó Deus. Me use, ó Pai querido, conforme o Teu querer e a Tua vontade. Sem Ti não sou nada. Sem Ti, ó Pai querido, serei a mesma coisa, uma lata vazia que só vai fazer barulho. Mas nesta noite, ó Pai, eu lhe peço que o Senhor coloque um sentimento de Pai para falar com Teus filhos para a glória de Jesus. Queridos e amados irmãos, ouvintes da palavra do Senhor, aqui nós observamos sobre este texto, a qual diz o Apocalipse. Mas eu não posso deixar de ler o tema que foi me dado. No livro de Mateus, capítulo 24, 25,
e 13, que diz assim: vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Queridos e amados irmãos, por quê? Eu fui ler o texto de Apocalipse. Apocalipse é uma carta a qual o Senhor Ele deu para o homem. Um homem que quando Jesus estava em sua vida, esse homem andava com Jesus. Esse homem reclinava a sua cabeça no ombro de Jesus, no peito de Jesus. No monte da transfiguração, Jesus apareceu a ele. E agora Jesus achou por bondade dele mostrar, revelar essa carta chamada Apocalipse. E por que a gente não podemos dizer o que ele, como ele recebeu essa carta? Queridos e amados irmãos, na época que João recebeu essa carta, quem está comigo? Quando João recebeu essa carta, a Bíblia diz que existia naquela época um imperador romano por nome de Domiciano. Este homem, ele disse aos seus súditos, dizendo assim: olha, eu quero que vocês me reconheçam como Deus e Senhor. Se ele disse isso aos seus súditos, agora imagine aquele a qual a igreja servia, a qual não se dobrava diante daquele imperador. E nessa época a igreja começou a passar por grande perseguição. Por grande perseguição. Repita comigo: perseguição. Queridos e amados irmãos, e quando João ali proclamava a palavra daquele que quando conheceu estava vivo, andou com ele e ainda continuou levando as boas novas de Cristo, agora esse imperador achou por bondade dele pegar João e colocar dentro de um tacho de azeite quente. Aleluia! João, ele entrou dentro daquele tacho de azeite quente por causa do Evangelho de Cristo, por causa da palavra. E ali ele adentrou, colocou João lá dentro. E quando ele viu que não aconteceu nada com João, ele chega e arranca João de lá e coloca dentro de uma ilha que ficava a 800 quilômetros de distância sudoeste de Éfeso. E aí ele coloca João. E quando coloca João dentro daquela ilha, aprisiona João. Aí Cristo olha para João e fala: João, eu quero que você adentre agora dentro do meu reino. Eu quero que você agora entre dentro do meu reino. Arrancou o espírito de João e colocou dentro do terceiro céu. E disse para João: tudo que você vê, tu escreve. E eu comecei a tentar pensar a mensagem do Senhor, que quando Paulo, ele adentrou dentro do terceiro céu e não pôde falar nada ao que estava lá dentro. Agora para João, Jesus fala: tudo o que você vê, tu escreve. E a mensagem que eu tenho para você, João, é sobre as 7 é sobre as 7 igrejas da Ásia. E eu quero dizer para você, João, essas igrejas, 5 estão doentes, 5 têm enfermidades. Eu vou deixar Jesus me usar, meu irmão. Oh, aleluia! Quem está comigo ainda na mensagem? E nessa noite eu quero pregar sobre um subordinado tema: as 7 igrejas da Ásia, as suas enfermidades e o diagnóstico de Cristo. Ô irmão, eu vim para cá num trânsito terrível. Eu falei: Jesus, arranca os carros do caminho e me ajude a chegar na tua casa. Louvado seja Deus. E a primeira igreja que ele fala é de Éfeso. Mas antes disso, olha como Jesus se apresenta a João.
Jesus quer se apresentar a nós diferente nessa noite. A Bíblia diz assim nessa maneira: como Ele é, nós o veremos. Quem acredita ainda nessa esperança? Quem acredita ainda nessa esperança? Quem acredita ainda nessa esperança? E quando Jesus se mostra diante de João, ele se mostra de uma maneira tremenda. Eu vou ler com os irmãos. Eu nomeio os 7 castiçais, um semelhante ao Filho do Homem, vestido até os pés de uma veste comprida, e cingido pelo peito um cinto de ouro, e a sua cabeça e cabelos eram brancos como a lã branca. Olha como o João está vendo ele: como a neve, os olhos como chama de fogo, e os seus pés semelhantes ao latão reluzente. Tenta enxergar Jesus com os olhos da fé, como João viu, reluzente, como se tivesse sido refinado. Ô Jesus, estou sentindo uma coisa boa aqui, meu irmão. Uma fornalha. E a sua voz como a voz de muitas águas. Olha como Jesus agora se mostra para João. Eita, eita, eita. Aleluia. E João, quando vê ele, a boca que sai, ele chega e cai como morto no chão. Não aguentou a glória de Deus, não aguentou a glória do unigênito. Ele andava com ele. Ele viu no monte da transfiguração. Agora ele vê ele, olha, irmão, glorificado. Ele viu Jesus glorificado agora. E agora Jesus fala: tem um mistério agora. Estes 7 castiçais que você viu são a igreja da Ásia. E as 7 estrelas são os anjos da igreja. Para a igreja de Éfeso, olha como ele começa já dizendo: oh, aleluia. Olha como ele começa dizendo para a igreja de Éfeso: escreve ao anjo da igreja que está em Filadélfia: isto diz aquele que tem na sua destra 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Agora imagine João recebendo uma carta direto do trono de Deus, dizendo: olha, essa carta tu vai levar ao anjo da igreja de Éfeso. E o Senhor começou a revelar o meu coração, dizendo assim: quando eu te dou uma palavra, é a revelação que eu te dou. E quando você recebe essa revelação que eu te dou, você vai entregar na onde eu te mandar você entregar. Agora imagine João dizendo: Senhor, como pastor, como anjo da igreja, vai receber esta carta. Alavachare, Bivacai, Durai. Aleluia. Talvez ele não vai aceitar a carta que eu dou, que eu vou levar para ele, mas Jesus disse: tu vai levar aquilo que eu já te mandei, já te ordenei, e não vem da terra, vem do céu. Jesus estava dizendo para o anjo desta maneira, melhor dizendo para João: o que eu tenho você vai levar, e aceitando ou não aceitando você vai dizer, e você vai levar, e 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 você vai dizer. Agora imagine, irmão, vem aqui um pouquinho, segura um pouquinho só. E ele começa assim dizendo:
Eu sei as tuas obras e o teu trabalho, a tua paciência, e que não pode sofrer os maus. E puseste à prova os que dizem ser apóstolo e o não são. E tu os achaste mentirosos. Aqui, Jesus ele chega para o pastor da igreja dizendo: olha, eu te conheço, eu sei quem você é. Quem está te vendo é aquele que está no céu, é aquele que olha para você e te conhece. Eu te conheço como você é. Tem coisas que é difícil para cada dizer, mas eu vou dizer. Não coloque nenhuma máscara dizendo que você não é isso. Eu sei quem você é. Eu lhe conheço. Eu te conheço, te conheço. E nesta noite à noite, que Deus mudar a tua vida. Estou sentindo Deus comigo. Ela vai assar. Ele me cará. Ele me faça e carandurai. E vai achar e me como carácia. O que eu te dei não é teu, é meu, então tu tem que zelar. É meu, não é teu, é meu, não é teu, é meu. Palavra caçula, a igreja de Deus. É Deus, vai, não sai, é de Deus. Ele diz aí, olha, o Rabaxé.